Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, senhor. E aí, pessoal, então, na aula de hoje a gente vai concluir estes exemplos aqui de cálculo de autovalores e autovetores, né, que é um cálculo que a gente fez nas últimas 3 aulas, né, e o objetivo, então, da aula de hoje é encerrar, né, o estudo dessas operações com matrizes, né, que é o último ponto previsto aí no nosso cronograma, né? Então, só para lembrar aqui que nessas últimas aulas, né, nós vimos o estudo de espaços vetoriais, né, operações com bases, e em especial o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que permite a obtenção de bases ortonormais a partir de uma base qualquer do R2, do R3, né? Vimos alguns exemplos, em especial, né, eu destaco que as bases ortonormais, além de serem bases que permitem simplificar o cálculo de coeficientes de um vetor qualquer do espaço vetorial, elas trazem dentro, né, da lógica da construção um conceito muito importante, que é o conceito da ortogonalidade, né? Que quando a gente trabalha com vetores ortogonais, que no caso do R2, que é um espaço vetorial que permite, né, essa visualização, o ângulo de 90 graus equivale, né, quando dois vetores são ortogonais, equivale a dizer que eles fazem entre si um ângulo de 90 graus. Né? Vamos considerar aqui vetores não nulos, evidentemente. Então, nesse tipo de situação, né, diversos cálculos são simplificados, tá? E isso a gente está vendo, né, no nosso dia a dia, né, pessoal? Nessa própria figura geométrica aqui em que eu estou inserido, né, e a foto de vocês aí, o nome de vocês aparece, né, dentro de um retângulo, que é uma figura geométrica que tem 4 ângulos retos, né? Por quê? Porque a divisão, né, dessa área aqui de comunicação, né, em que eu falo, que vocês me ouvem, né, em retângulos maximiza, né, a utilização, né, do recurso. Né? Qualquer outra figura geométrica que fosse utilizada aqui, imagine se a minha imagem estivesse dentro de um triângulo, por exemplo, ou dentro de um círculo, né? Então teria regiões ali que não seriam aproveitadas, digamos assim, né? Então tem esse sentido, né, de maximização dos recursos, né? A utilização máxima dos recursos, e quando a gente usa essa expressão, ela é adaptada, né, ela faz sentido em vários contextos diferentes. Tá, pessoal? Quando se fala em uso máximo dos recursos, a gente fala não só de recursos materiais, né, que representam custo, como energia elétrica, como o próprio computador, né, como também o uso de recursos humanos, né, que a gente minimiza o esforço que é necessário para resolver certos problemas. Então, isso tudo faz sentido, né, e é uma coisa que a gente deve procurar quando resolve um problema, seja qual for, né. A gente deve procurar resolver os problemas, né, minimizando o custo, né, não só em termos financeiros, econômicos, mas também recursos humanos utilizados. Né, o tempo despendido para resolver uma tarefa, né, a gente deve também ter essa preocupação, e isso é um conceito que está embutido aí no estudo das bases ortonormais. Tá? Em relação ao cálculo de autovalores e autovetores, né, eu enfatizei nessas últimas aulas que essa operação, em alguns livros, é referida como sendo uma propriedade das transformações lineares, né, se fala em autovalores e autovetores de transformações lineares, e em alguns livros se fala em autovalores e autovetores de matrizes, né, porque matrizes e transformações lineares acabam sendo coisas equivalentes. Tá? Então a gente viu exemplos, né, de cálculo de autovalores e autovetores, né, destaquei o fato de que
Quando a gente tem autovalores diferentes, os autovetores associados são linearmente independentes, isso é uma importante propriedade, né, que está associada aos autovetores. Então, a gente viu exemplos de cálculo de autovalores de autovetores do R2 no R2, do R3 no R3, né, fazendo todas as etapas, né, cálculo da equação característica, que é o determinante de t menos lambda i igual a zero, né, a equação resultante é sempre uma equação de grau n, então quando a matriz é 2 por 2 é uma equação de segundo grau, que vai ter duas raízes, que podem ser iguais ou diferentes, né? E no caso das transformações do R3 no R3, a equação característica será uma equação de terceiro grau, né, que terá no máximo 3 raízes reais. E então, para cada alto valor calculado, seja do R2 ou do R3, né, a gente tem de calcular um autovetor e sempre, sem exceção, né, no cálculo do autovetor, o sistema resultante é um sistema de equações homogêneo, né, com infinitas soluções. Então, a gente procura, né, um autovetor não nulo. E o que vai acontecer de modo geral, né? A gente não pode dizer que vai acontecer em todos os casos, porque matemática é um universo muito rico, sempre tem situações excepcionais, né? Em geral, no R2 a gente vai ter alguma relação entre o x e o y, né? E no R3 a gente vai ter, às vezes, relações entre o x e o y, às vezes a gente vai ter uma variável que vai ficar livre, né? Então, cada sistema a gente tem que analisar com detalhe, né? E foi isso que eu tentei apresentar para vocês através dos exemplos, né, em que esses tópicos aí foram abordados. Eu vou localizar aqui só me dá um minutinho, eu vou abrir aqui o Moodle e vou pegar ali a apostila para a gente olhar ali, né, eu vou comentar com vocês. Já vou compartilhar aí, só um minutinho. Não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal, antes de eu iniciar aqui. Eu vou fazer mais alguns exemplos aqui que eu vou tirar da apostila, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta antes de eu iniciar. A respeito da avaliação ou qualquer coisa parecida. Ela vai se estender até quando? Oi? Até quando ela vai, data de entrega? Dessa última avaliação, eu vou planejar ali, a princípio, até o final da semana que vem, né? Deixa eu só ver o calendário aqui, só um minutinho. Feito um levantamento aqui. No caso da álgebra linear e geometria analítica, né? Então, hoje vai estar disponível, mais tarde vai estar disponível a atividade 4, tá? E na semana que vem, né, vocês entregariam, certo? Então, a gente não vai ter aula, mais aula expositiva, né? Aí eu vou ter alguns dias para, então, corrigir e tal, publicar gabarito, esclarecer dúvidas, né? Porque nessa hora sempre surgem dúvidas, Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar os horários das aulas de quinta e sexta para esclarecer alguma dúvida, eu vou ficar ali, né, alguns minutos disponível, meia hora ali, nas quinta-feiras, 5h30, né? Vou entrar ali no Zoom, se aparecer alguém ali que esclareceu uma dúvida, alguma coisa, eu respondo, né? Mesma coisa na sexta-feira que vem. Mas não haverá aula gravada mais, né? E, então, a atividade extra, né, deixa eu só conferir aqui, a atividade extra vai estar programada para o dia 8. A atividade está programada para o dia 8 e o G2 no dia 15. Vamos conferir aqui. Então, deixa
eu compartilhar aqui para vocês conferirem. Atividade extra é tipo uma prova de substituição? Na verdade, assim, ó, eu não estou usando a nomenclatura prova, né, porque não é exatamente prova que vocês têm feito, né, porque prova é uma atividade que tem uma série de restrições, né, o horário é mais restrito, então eu estou chamando de atividade de avaliação. Tá? Então são 4 atividades previstas, né, para calcular o grau G1, a gente vai fazer a média das 4 atividades de avaliação, que a próxima é a atividade 4. Quem tiver a média maior ou igual a 7 aqui no grau G1, estará aprovado no grau G1, certo? Quem não fez alguma das atividades, ou mesmo que, neste caso excepcional, né, devido à pandemia, quiser substituir alguma dessas notas, poderá substituir, tá? Essa avaliação extra é uma avaliação com todo o conteúdo, tá? E vai substituir de forma irrevogável as atividades realizadas. Tá? Então, assim, o que isso quer dizer, né? Para quem não fez alguma das atividades, seja qual for, né, é vantajosa a realização da atividade extra, porque a pessoa não fez, é como se fosse, né, nota 0. Então, só pode melhorar o grau G1, né? Agora, quem fez as 4 atividades, vamos supor que a pessoa tem grau G1 igual a 6, tá? Somou 24 pontos nas 4 atividades, tem grau G1 igual a 6. Se ela fizer atividade extra e tirar uma nota inferior a menor que ela teve lá no semestre, ela vai baixar o grau G1 e vai ficar de forma irrevogável com o grau G1 menor. Pode acontecer. Tá, então, é nesse sentido que está escrito ali de maneira irrevogável, né? A pessoa só deve fazer a atividade extra se realmente ela tiver alguma chance de melhorar a nota do grau G1. É nesse sentido. Mas eu não chamo de prova, viu? Porque prova você não pode consultar, né? Você não pode conversar com ninguém, né? Então, é bem diferente da atividade que vocês têm feito na forma que a gente está trabalhando, né? Entendi, obrigado, senhor. Ok. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu não tinha, eu não. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu postar, ativar aqui, ó. É que eu pensei que estava disponível, eu vou deixar disponível aqui a apostila, ó. Essa apostila de álgebra matricial é uma apostila que eu elaborei, né? E ela tem um capítulo sobre transformações lineares, cálculo de autovalores e autovetores, tá? Então vocês poderão eventualmente aproveitar aqui, ó. Agora está disponível ali. Ó, então lá no capítulo 7, ó, página 64. Então põe ali 64. Então tem lá a definição de autovetor e autovalor, né? Tem alguns exemplos e a ilustração geométrica, tem o cálculo aqui, tá? Tem vários exemplos já resolvidos aqui, ó. Inclusive eu resolvi lá, né, apresentei os comandos no que teve, a interpretação, tudo certinho, né? E aqui, então ali nas páginas 68 e 69, tá? Vocês têm aqui alguns exercícios, né, sobre estes conceitos, tá? Então, por exemplo, quer ver, ó, deixa eu só pegar aqui o nosso texto de ontem. Eu aproveito aqui o texto, né? Tá? Não tem problema. Quer ver, ó? Então, eu vou botar assim, ó, exercícios. Aula do dia 25 de junho de 2021. Né? Depois eu publico lá, você sabe que é a partir daqui, então, a aula de hoje, tá? O que vem antes é o que foi abordado ontem. Então, quer ver, ó?
Vamos pegar aqui, dar uma olhada nos exercícios. Opa, isso aqui é um texto da minha aluna. Ó, então aqui, antes de eu fazer alguns cálculos, você vê que vocês podem trabalhar o conceito aqui. Ó. Na questão 4, ó, verifica se o vetor V menos 1, 0, 1, 0 é autovetor da matriz dada aqui, A com esses coeficientes. Em caso afirmativo, identifica o autovalor lambda correspondente. Tá? Então, como é que vocês poderiam, né, responder a este exercício? O senhor não está compartilhando a tela. Ah, não estou compartilhando? Então, tá, vamos lá. Obrigado. Ó. Então, assim, ó, exercício número 4 da apostila, página 68. Ó. Então, o que vocês devem, como é que vocês devem interpretar, né? Quando é uma matriz 4x4, vocês o sentido do exercício não é que vocês devam calcular, né, os autovetores e autovalores dessa matriz, é mais no sentido de compreender o conceito, né, que está associado a esta definição. Então, aqui, ó, vamos pegar e construir aqui o vetor. Nós temos o vetor menos 1, 0, 1 e 0. Tá? E a matriz é aquela matriz ali. Vamos inserir aqui, então. Deixa eu ver como é que eu vou inserir essa matriz 4x4. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Matriz 4x4 não é muito fácil, tá, pessoal? Porque o equation aqui ele tem algumas limitações. Deixa eu ver. Eu acho que ele só vai até 3x3, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar de 2 em 2, ó. Aí eu vou botar aqui mais, se eu consigo inserir mais um bloco de 2 aqui. Não vai dar certo. Então acho que esse aqui eu vou ter que abandonar. Mas a ideia é a seguinte, ó. O que vocês podem... Ah, já sei. Vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. Tá aqui. Acho que agora vai dar 0, 1, 0. Como é que tá? Tá. Senhor, clica com o botão direito ali. Oi? Clica com o botão direito dentro da matriz. Aqui dentro? Aham. Ali, Tá. inserir. Inserir a coluna depois, tá? Ah, maravilha, valeu. Vamos lá de novo, então. Opa. Vou botar as duas aqui já. Dois, 1, menos 2. O problema vai ser colocar a quarta linha depois. Vamos ver como é que eu vou conseguir. É 0, 0, 1. Agora a questão é como é que eu faço aqui, ó. Inserir linha depois de... Ah, ali, rapaz, que maravilha. Muito bem, obrigado. Então, olha aqui, ó. Eu quero saber, né, se esse aqui é um autovetor dessa matriz. É isso que a pergunta é essa, tá? Vou botar uma interrogação aqui. Então, como é que a gente responde essa pergunta? Um pouquinho a fonte para ficar melhor aqui. Então, assim, como responder? A gente pega e verifica a definição. Ó.
a matriz, né, para o vetor V ser um autovetor, ele tem que satisfazer essa propriedade aqui, ó. A matriz A multiplicada por V tem que ser igual a um número que é chamado de lambda, que é o autovalor multiplicado pelo vetor V. Se essa igualdade aqui for satisfeita, né, para algum valor de lambda, então o vetor V é um autovetor. Tá? Então a gente faz a multiplicação, pega essa matriz, multiplica pelo vetor, que é, digamos assim, o candidato, né, a ser o autovetor. Né? Então a gente vai inserir aqui uma notação né? Então vai ficar, vamos fazer aqui, ó, 0 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 0 vezes 0, na primeira linha ali, tá? Vamos botar aqui uma fonte, acho que 14 que vai caber. Ó, vamos conferir aqui, ó, 0 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 0 vezes 0. Agora a segunda linha, 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Vamos ver para a terceira linha, 0 vezes menos 1, mais 1 vezes 0, mais menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. E, finalmente, 0 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. Então, vamos fazer essas contas aqui todas. Vamos botar aqui na outra linha. Aqui. Fica melhor de enxergar. Ó, vai ficar 0, mais 2, mais 0. Né? Segunda linha, menos 1, mais 0, mais 1, mais 0. Terceira linha, 0, mais 0, menos 2, mais 0. Opa. 0. E quarta linha, opa. 0, mais 0, mais 0, mais 0. Ó, então, ó, quanto é que vai dar aqui? 2, vou botar aqui. Primeira linha vai dar 2, segunda linha vai dar 0, terceira linha vai dar menos 2, e a quarta linha vai dar 0, tá? Então, isso aqui é o resultado de A vezes V. Tá? Então, ó, vou botar aqui na outra página. A vezes V vai dar esse resultado aqui. Então, eu tenho que verificar se isso aqui é igual a lambda, que eu, por enquanto eu não sei se existe ou não, né? Vezes este vetor aqui. Então, eu pergunto para vocês, esta igualdade aqui é verdadeira ou não? É se o lambda for menos 2, né? É se o lambda for menos 2, né? Se eu botar aqui, ó, menos 2, ó, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 1,
vai dar menos 2, menos 2 vezes 0 vai dar 0. Então, né, a conclusão é que o vetor esse aqui, ó, é um autovetor da matriz, que é essa matriz aqui, e o alto valor associado é o lambda igual a menos 2. Essa é a interpretação, né, que a gente faz desse resultado. Realmente existe, né, um número que satisfaz essa definição aqui. Ó, né? Então, que esse é o conceito, né, de alto valor e alto vetor. O alto vetor tem que ser um vetor não nulo, né, e o lambda é um número real qualquer que estabelece essa relação aqui de proporcionalidade entre a matriz e o próprio vetor. Né? Claro que aqui, né, pessoal, a gente está vendo exemplos acadêmicos, porque a gente não vai ter condições de detalhar certas aplicações que existem, mas o conceito de autovetor, né, é que ele preserva as principais informações, né, de uma determinada matriz, isto é, de uma determinada transformação linear. Por exemplo, na economia, né, que eu já comentei com vocês, que existe um grupo de pessoas que estuda lá no IBGE, né, e desenvolve um modelo chamado matriz de insumo-produto, que ele é um modelo desenvolvido pelo Leontief, que é um matemático que trabalhou a vida inteira nos Estados Unidos, né, e ele tinha como ideia, né, descrever as relações que existem entre os diversos setores da economia através de uma grande matriz. Né? Então ele começou esse trabalho ali nos anos 20 do século passado, né? Foi trabalhando inicialmente com matrizes com 42 linhas e 42 colunas, isto é, ele imaginou então a economia americana dividida em 42 setores, né? E cada coeficiente dessa matriz, chamada matriz de Leontief, ou matriz de insumo-produto, é um número que representa o quanto cada setor consome, né, dos outros setores ou dele mesmo como insumo para produzir o bem. Né? Por exemplo, imagine assim, ó, $1 de carro. Né? Eu pego uma unidade em dólar. Para produzir $1, né, de um carro, a indústria automobilística consome dela mesma, digamos, 20 centavos. Ela consome 10 centavos do setor de serviços, 15 centavos do setor agrícola e assim por diante. Né? E aí, montando essa grande matriz, né, ele estudava e analisava o comportamento da economia americana. E os autovetores dessa matriz representavam, né, informações a respeito do comportamento da economia. Né? E ele teve tanto, né, sucesso, foi tão aceito o trabalho dele que depois ele expandiu, né, estes estudos, essas análises para outros países. Né, e no Brasil existe um grupo dentro do IBGE, né, que já desenvolveu uma matriz de Leontief, uma matriz de insumo-produto para a economia brasileira, que tem 12 linhas e 12 colunas. Né? Então, ao longo do tempo, ela vem aumentando de tamanho. Né? Possivelmente, daqui a alguns anos, dependendo da quantidade de pessoas que tiver disponível para trabalhar, né, eles vão detalhar um pouco mais a economia brasileira. Né? E isso depende muito dos recursos humanos disponíveis e recursos materiais, evidentemente. Tá? Então, isso é uma coisa que vai evoluindo no tempo, né? Porque é uma coisa que exige muito esforço, muita dedicação, né? Uma coisa bastante específica. Então, tem pessoas que só trabalham com aquele modelo ali, e isso exige, né, muitos anos de estudo, né, para compreender exatamente como é que essas coisas funcionam. Né?
E assim, o que a gente está vendo aqui é a ponta do iceberg, digamos assim. Tá? Mas vamos lá. Por exemplo, aqui, né, tem um exercício aqui que diz assim, ó, calcular teoricamente, né, os autovalores e autovetores dessa transformação linear aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui para vocês verem como é que isso aqui funciona. Isso aqui tem que fechar esse arquivo aqui para não atrapalhar. Então, vou fazer o seguinte, assim, ó. Exercício número 1 da página 68. Tá? Bom, então é o seguinte, né? Eu já comentei com vocês que a transformação, quando ela é escrita, né, nessa notação, ela pode ser transformada numa matriz. Né? Vamos escrever aqui. Neste caso aqui, ó, nós temos menos 14x mais 12y e menos 20x mais 17y. Tá? Eu quero calcular os autovalores e autovetores dessa transformação. Né? Então, como é que eu transformo, como é que eu modifico a notação que está escrita ali naquela forma para notação de matriz? Uma das formas é a seguinte, ó, é calculando a transformação nos vetores da base canônica do R2, né? Que aqui a gente tem uma transformação do R2 no R2. Então a gente calcula na base canônica a imagem do primeiro vetor, que é o vetor 1, 0. Né? Então o x vale 1, o y vale 0. Né? Vocês vão ver, bom, onde o x vale 1, aqui vai dar menos 14, né? Mais 12 vezes 0 é menos 14. Na segunda coordenada é menos 20, mais 17 vezes 0 é menos 20. Tá? Então, deixa eu ver se eu copiei direitinho. Copiei. Então, essa aqui, ó, vai ser a primeira coluna da matriz. Tá? E a imagem da transformação, quando calculada no segundo vetor da base canônica, vai produzir a segunda coluna. Então, vamos calcular aqui, ó. A imagem do vetor 0, 1. A gente está trabalhando só na base canônica, tá, pessoal? Bom, como o x é 0 e o y é 1, é fácil ver aqui, né, pessoal? Onde tem o x, vai dar 0. E onde tem o y, é só repetir aqui, ó, 12 e 17. Tá? Então, essa aqui vai ser a segunda coluna da matriz que representa a transformação. Então, a gente pode escrever, né, a transformação na forma de uma matriz. Eu vou chamar de T, não tem nenhum problema. Como sendo a seguinte matriz, ó. Vai ter 4 posições. Puxa vida. Ó, a primeira coluna, menos 14 e menos 20, está aqui, né? E a segunda coluna, 12 e 17. Então, essa é a lógica, tá, pessoal? Como a gente vai trabalhar só com as bases canônicas, tanto do R2 quanto do R3, né? Quando vocês tiverem uma transformação escrita nessa notação, é assim que vocês passam a notação de transformação linear escrita dependendo das variáveis x e y para a notação matricial. Essas duas coisas são equivalentes. Ó. Essa transformação equivale, essa matriz, desculpe, equivale a essa transformação. São duas coisas exatamente iguais, só escritas, evidentemente, nesse formato aqui, que é muito mais econômico e muito mais adaptado a cálculos, por exemplo, no Octave. Né? Então, observa que a equação característica, que é um determinante, é det de... Está aqui, na notação de equação. Det de t menos... Puxa vida. T menos
o lambda I igual a zero. Então, essa equação será uma equação, neste exemplo, evidentemente, uma equação de segundo grau, né? Então, como eu tenho que subtrair o lambda na diagonal principal dessa matriz, vai resultar que basta eu subtrair, né, o lambda ali nas posições do menos 14 e do 17. Então, vai ficar menos 14 menos o lambda, certo? Aqui vai ficar 12, aqui vai ficar menos 20, e aqui vai ficar 17 menos o lambda. Isso aqui é um determinante igual a zero. Veja que eu estou usando a notação de determinante, não a notação de matriz, né? Que são notações diferentes. Aqui é uma matriz, que tem o colchete, e aqui são as barrinhas verticais, para indicar que o determinante da matriz T menos lambda I é igual a zero. Então, esta equação, quando a gente desenvolve, né, a gente calcula o determinante como calcula qualquer determinante 2 por 2. Né? A gente multiplica os elementos conforme eles estejam lá em determinadas posições. A gente vai multiplicar este elemento aqui, né? Vou botar aqui um parênteses aqui, que multiplica este elemento aqui. Menos o produto do 12 pelos menos 20. Né? Então, não esqueça que a gente tem que igualar a zero, porque isso aqui é uma equação. E aí a gente vai escrever, né, os produtos conforme, aí é só uma questão de calcular, né, os valores ali, por exemplo, menos 14 vezes 17, né, 14 vezes 17, dá 238. Ó, aí tu vai multiplicar aqui, menos 14 vezes menos lambda, vai ficar mais 14 o lambda. Menos lambda vezes 17, são 17 vezes o próprio lambda, mais o lambda ao quadrado, né? Mais lambda ao quadrado. Opa, tem um 2 a mais aqui. Mais, porque tem um menos aqui, tem esse menos, né? Vai ficar mais 12 vezes 2 dá 24, então dá 240, igual a zero. Né? Então a equação característica vai ficar lambda ao quadrado, né? Menos 3 vezes o lambda, está aqui, que é 14 menos 17, menos 3, e 240 menos 238 dá 2, né? Igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, que nesse caso, né, as raízes podem ser calculadas por inspeção. Né? A gente vê que uma das raízes é 1, porque 1 ao quadrado é 1, menos 3 mais 2 vai dar 0. E a outra raiz é 2, porque 2 ao quadrado é 4, mais 2 dá 6, menos 3 vezes 2 que é 6, 6 menos 6 vale 0. Né? Então as raízes serão lambda igual a 1, né? E o lambda igual a 2, né? Que são os autovalores da matriz T. Então, o interessante é isso, né? A gente ainda, através desse desenvolvimento, elimina a possibilidade de qualquer outro número ser um autovalor dessa matriz aqui. Né? Os únicos números que são autovalores dessa matriz são o lambda igual a 1 e o lambda igual a 2, né? Certo? Então, vamos reescrevê-lo aqui, né? Vamos reescrever aqui. Vou copiá-lo aqui. Isto é, o que significa, né, pessoal? Então, é importante sempre a gente... Existem vetores não nulos do R2, né, tais que os vetores não nulos V, né, tais que, ó, T multiplicado por V é igual a lambda multiplicado por V. Né?
se o lambda for igual a 1 ou o lambda for igual a 2. Somente para esses valores aqui. Não existe nenhum outro valor de lambda que vai ter um autovetor, né? Alguma pergunta sobre essa etapa aqui, pessoal? Tranquilo, senhor. Tá tranquilo? Tá. Muito bem. Então agora, né, a gente calcula os autovetores, né? O que a gente faz aqui é determinar um vetor V que seja um vetor do R2, vamos botar assim, a notação de coluna. Esse vetor tem que ser diferente do vetor nulo, tá? Tal que essa condição é satisfeita. Então, é importante, né, a gente sempre trabalhar com a definição, né, porque daí a gente sabe, bom, o que eu estou fazendo, né? Eu agora vou procurar um vetor, no caso do R2, um vetor XY, que por enquanto, né, é desconhecido, mas que vai satisfazer aquela condição ali. Bom, muito bem. Então vamos supor, né, que o lambda seja 1, que é um dos valores possíveis, né? Então tá, beleza. Vou trabalhar com um lambda igual a 1. Então eu pego a equação e substituo o lambda por 1. E agora eu trabalho aqui. Bom, qual é a matriz T? Tá aqui a matriz T. Matriz T vezes o vetor V é igual a 1 vezes o vetor V. Então, o que vai acontecer? Quando a gente olha, né, esta definição, claro que aí vocês podem eventualmente encontrar, dependendo do livro, né, formas diferentes de fazer o desenvolvimento, mas ao fim e ao cabo, né, desde que a gente siga as regras corretas da aritmética, pode fazer de outra maneira, mas o importante é que a conclusão lá no final seja a mesma. Sempre equivale a resolver um sistema de equações. Então, menos 14x mais 12y, que é o resultado da multiplicação ali da primeira linha pelo vetor xy, tem que ser igual a x, né? E a segunda equação, menos 20x mais 17y, tem que ser igual a y, que é o resultado ali da multiplicação do lado direito, né? Então, o que a gente observa, né, aqui a primeira equação, ela pode ser resolvida, ou a segunda, e a solução vai ser a mesma. Vamos resolver pela primeira, depois a gente resolve pela segunda, né? Vou escrever aqui de novo. Opa. Vejo que se eu somar aqui, se eu subtrair o y aqui do lado esquerdo, né, equivale a fazer menos 12y lá do lado direito, né? Então aqui do lado esquerdo, escrevendo essa equação ali, ó, vai ficar menos 15x igual a menos 12y, né? Então, se a gente dividir aqui por menos 3, né? Vamos dividir por menos 3. Vamos dividir aqui o x, né? Vamos isolar o x aqui. Vai ficar dividido por menos 15. Então, se a gente simplifica aqui, dá 4y dividido por 5, né? Certo? Dá para simplificar por menos 3, né? Menos 12 dividido por menos 3 dá 4, e menos 15 dividido por menos 3 dá 5. Então, o x é 4y sobre 5. Então, vejam que o autovetor, eu posso interpretar, vamos escrever ali na outra página para ficar melhor. Ó, eu posso interpretar, então, que o x é 4y
sobre 5, né? Então, no lugar do x, eu posso escrever aqui, ó, 4y dividido por 5. Tá? Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que o y, por exemplo, multiplicado por este vetor aqui, ó. Deixando o y em evidência, digamos assim, né? Então, eu posso escolher aqui, pessoal, né? Ó, interpretação. Todo vetor múltiplo do vetor, aqui é 1, né? Ó, esse vetor aqui, ó, é um autovetor associado ao alto valor lambda igual a 1. Então, essa é a interpretação. Quer que dá um exemplo aí de um autovetor múltiplo desse vetor aqui? Que não seja ele mesmo, né? Não tem graça. Quem é que está assistindo aí? Vamos lá, deem uma sugestão aí. Um vetor, preferencialmente com números inteiros. Que seja múltiplo desse vetor que está destacado ali na tela. Dez e 20? 15 e 20. 15 e 20. Acho que não. 10, professor. Não? Eu 10 acho e que 20, não. na verdade. Se o y for 20, quanto é que vai ser o x? Acho que vai ser 20 dividido por 5 dá 4, né? Multiplica por 4 vai dar 16. Ó. Acho que aí funciona, né? Aí funciona, sim. É? Quer ver, ó? Isso aqui é a mesma coisa. Que assim, vamos pensar aqui, isso aí tem que ser um múltiplo desse, tá? Então aqui, ó, se tu colocar 20 aqui, ó, realmente, 20 vezes 1 dá 20, né? E 20 vezes 4 dividido por 5, se tu divide 20 por 5 dá 4, né? Vezes 4 dá 16. Então, realmente, esse aqui tá ok. Né? Vamos fazer um teste, então. Ó, vou pegar a matriz. Se eu multiplicar pelo vetor escolhido ali, ó, o resultado vai ser o próprio vetor, porque o alto valor é 1, né? Então tem que dar o próprio vetor. Ó, vamos fazer aqui, então. Menos 14 vezes 16, mais 12 vezes 20, tá? Segunda linha, menos 20 vezes 16, mais 17 vezes 20. Quem é que é bom de cálculo de cabeça aí? 14 vezes 16. 224. Não. 10 vezes 16 é 160. Ah, 224? É isso? Isso. Ah, desculpa, eu entendi 124. Sim, menos 224. É negativo, né? Bom, aí 12 vezes 20 é 240, né? Então mais 240. Ó, tá 16. Então deu 16. É o que tem que dar, né? 16. Segunda linha, menos 20 vezes 16, esse é barbada, né? Menos 320. 17 vezes 20. Aqui não precisa nem ó,
17 menos 16 é 1, né? Vezes 20 dá 20. Usa as propriedades. Ó, aqui é exatamente o vetor V, né? Tá? Então, realmente, né, para este vetor, né, a transformação resulta nele mesmo. E qualquer outro múltiplo que vocês escolham deste vetor aqui, ó, não vai, né, que seja um múltiplo, um real qualquer, mas que tenha esta proporção aqui entre as coordenadas, vai ser um autovetor associado ao lambda igual a 1. Então, né, a gente diz que ó, o autovalor lambda igual a 1 tem multiplicidade algébrica e igual a 1, porque ele aparece uma vez ó, como solução da equação, e multiplicidade geométrica igual a 1. Isto é, o subespaço vetorial gerado, né, pelo autovetor é a reta que passa pela origem e tem como vetor diretor o autovetor, que eu vou pegar daqui, ó. Se eu quiser transformar em números inteiros isso aqui, ó, eu posso pegar o seguinte autovetor. Ó, multiplico aqui por 5, que vai dar 4. É a mesma coisa. Esse autovetor aqui equivale a esse aqui. É a mesma coisa. A vantagem desse aqui é que é o número inteiro. Mas não tem problema, pode deixar o 4/5. Agora vamos calcular o autovetor correspondente ao lambda igual a 2. A gente tem que calcular para cada autovalor, né? Então, o que vai acontecer? Qual é a diferença, né, pessoal? Ó, vocês vão ter que descobrir aqui nesta igualdade, ó. Deixa eu copiar aqui de cima, daí fica mais rápido. Nós temos que agora T vezes V tem que ser igual a 2 vezes V. Então, aqui no lugar do 1 tem que botar o 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Esta forma aqui vai ser transformada nessa aqui, ó. No lugar do x aqui e o y que tem do lado direito, 2 vezes x dá 2x, né? E 2 vezes y dá 2y. Então, a única coisa que muda, né, quando a gente troca ali um outro valor para outro, é o lado direito. O lado esquerdo do sistema é sempre o mesmo, né? E aí, então, por exemplo, se vocês pegarem a primeira equação para resolver, que poderia ser a segunda, mas vamos resolver aqui a primeira. Bom, deixa eu escrever aqui. Vai ficar menos 14x menos 2x e aqui menos 12y. Então vai ficar menos 16x igual a menos 12y. E aqui, então, aqui, pessoal, vocês podem escolher, né? Vamos resolver agora o y em função do x. Não tem problema, dá tudo na mesma. Y vai ser igual a menos 16x dividido por menos 12. Tá? Simplificando aqui por 4, vai dar 4x, por menos 4, né? 4x sobre 3. É isso? Divide ali, bom, menos com menos dá mais, né? 16 dividido por 4 dá 4, 12 dividido por 4 dá 3. É isso mesmo, né? Então eu posso dizer que o autovetor é um vetor que tem, ó,
seguinte formato. Aqui é x, tá? E aqui 4x sobre 3. Certo? Então eu posso dizer de modo simplificado, vamos escolher o x igual a 3, né? Para trabalhar tudo com o número inteiro, eu posso dizer que o autovetor é o vetor v igual, substituindo o x por 3, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. Né? Então todos os múltiplos do vetor 3, 4. Né? Certo? Então, todos os múltiplos do vetor, que é esse aqui, são autovetores da matriz T associados ao autovalor lambda igual a 2. Então, resumindo, o autovalor lambda igual a 2 tem multiplicidade algébrica igual a 1 e multiplicidade geométrica. O que é a multiplicidade geométrica? É o número de autovetores linearmente independentes associados a este autovalor, que é somente 1, né? Então, o subespaço gerado é a reta que passa pela origem do R2 e tem como vetor diretor o autovetor 3, 4. Então, todos os múltiplos do vetor 3, 4 né, vão ser autovetores aí. Vamos fazer um testezinho aqui. Ó. Vamos pegar aqui a matriz T. Quer que dá um chute aí de um múltiplo aí do vetor 3, 4? Números inteiros, por favor. E 28, professor? Qual? 21 e 28. Não, 21, é isso. 21 e 28. 21 e 28, vamos lá. Então ficou na primeira linha, menos 14 vezes 21, mais 12 vezes 28. Na segunda linha, menos 20 vezes 21, mais 17 vezes 28. Beleza. Então, vamos ver aqui. Menos 10 vezes 21 é menos 210, né? 4 vezes 21 é 84. 210 mais 84 é menos 294. É isso? Fiz meio rápido aqui. Se tiver errado, a gente confere depois. Mas acho que está certo. 2 vezes 14 é 28, dá menos 280. Menos 280. Hã? Isso aí. Tá. 10 vezes 28 é 280, mais 56. 280 mais 56, 336. É isso? Isso aí. E aqui, menos 2 vezes 21 é 42, menos 420. 287 vezes 28, 56, 14, 19, 196 mais 280. 196 mais 280 dá 6, 7, 476.
É isso? Isso aí. Ó, então, aqui vai dar 336 menos 294. 36 mais 6, 42. 476 menos 420, 56. Vocês vejam que isso aqui, este resultado é exatamente 2 vezes o vetor 21, 28. Ou seja, é o alto valor lambda igual a 2 multiplicado pelo vetor. Né? Então, ou seja, o cálculo assim é só uma comprovação, né? Então, qualquer vetor que vocês escolherem, independente, né, do múltiplo, pode ser com coeficiente negativo, não tem problema, vai satisfazer essa propriedade aqui. Né? Então, né, juntando todos esses cálculos, né, dada a matriz, que é essa aqui, ó, né, a equação característica é a equação, vou pegar aqui a equação característica. Vejo que são vários cálculos, né, pessoal? Muitas etapas. Então é importante a gente fazer um fechamento aqui, concluindo, né, o que a gente está fazendo, né, cujas raízes são os autovalores, né, lambda 1 igual a lambda igual a 2. Muito bem. Então, os autovetores associados são para lambda igual a 1, autovetor, qual é o autovetor do lambda igual a 1? Estava aqui em cima. Aqui, né? Posso pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui já que eu tinha representado aqui. Depois vocês vão ver por que eu estou fazendo isso aqui. Para lambda igual a 2, deixa eu só melhorar isso aqui que eu não gosto dessa. Para lambda igual a 2, o autovetor é este aqui. Muito bem, então vocês observem bem, né, como é que a gente representa, né, porque a nossa tendência, né, nosso costume, nosso hábito é, quando representar certos resultados, é utilizar números inteiros, né, pessoal? Se alguém te pergunta assim, olha, pensa num número, né, a maioria de vocês, eu tenho certeza, vai pensar inicialmente no número inteiro. Né? Dificilmente vocês vão pensar a raiz quadrada de 5, π sobre 7. As pessoas, geralmente, quando tem essas brincadeiras, assim, pensam no número, soma, multiplica, não sei o que, pensa em números inteiros. Bom, tudo bem. Então, foi o que eu fiz aqui. Né? Representei a matriz, a equação característica, identifiquei os autovalores e os autovetores correspondentes. Né? Muito bem. Agora, vamos ver o que acontece se a gente fizer este mesmo cálculo no Octave. Vamos ver o que acontece ali. E aí vocês perguntam, pode usar? Bom, pessoal, hoje, como é que eu vou dizer para vocês que não pode, né? Vocês estão em casa. Bom, vocês podem usar, só que vocês têm que aprender a fazer o cálculo
né, passo a passo para saber o que está acontecendo, né, para saber quais são as etapas de cálculos matemáticos, enfim, né, mas vocês não estão sendo controlados, né, então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Menos 14, 12, menos 20, 17. A gente escreve lá a matriz, ó, se vocês quiserem repetir aí, ó, T maiúsculo igual, abre o colchete, menos 14 e 20, menos 12 e 17. Acho que é isso. Vamos ver. Menos 20 e 16. Menos 14 e 12. Aqui é menos 20. Vamos conferir aqui com a... Menos 14 e 12, menos 20 e 17. Né? É exatamente a mesma matriz ali. Então, essa é uma característica, tá, do Octave Online, e que vocês quiserem baixar, ele tem um projeto, né, que esse software é um software gratuito, vocês podem baixar. Eu tenho no meu computador aqui, é bem mais confortável de trabalhar na versão online, né? E a notação é muito parecida com a notação usada, né, nos textos, livros, etc. Bom, aí tem um comando aqui, pessoal, ó, se vocês quiserem ver os coeficientes da equação característica, vocês usam esse comando poly parênteses t. Aí vai aparecer os coeficientes da equação característica em ordem decrescente das potências do lambda. Ó, quer ver? Ó? Vamos olhar aqui. Lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2. Então, o polinômio característico é 1 menos 3, 2. Ó. 1 menos 3, 2. Então, na notação ali do Octave, né, ele só escreve os coeficientes em ordem decrescente. Né? Esse aqui corresponde, então, ao lambda ao quadrado, esse corresponde ao lambda, e esse aqui é o termo independente. Tá? Se vocês quiserem calcular só os autovalores, vocês usam este comando aqui, ó. Roots, que é raiz, né? Raízes do polinômio característico da matriz T. Aí vocês apertam Enter, né? E ele vai dar as respostas em questão de milésimos de segundo, né? Que são aqueles autovalores que nós calculamos ali através da resolução daquela equação de segundo grau. Lambda igual a 2 e lambda igual a 1. Tá? Aí, vocês observem que vocês podem calcular os autovalores e autovetores da matriz T através de um único comando e armazenar os autovetores numa matriz P e os autovalores numa matriz D. Ó. Então, está aqui, ó. Então, vocês observem que ele vai escrever na diagonal que a matriz D é uma matriz diagonal, ó, que está identificando aqui, os autovalores, tá? 1 e 2. Na primeira coluna da matriz P, ele vai escrever o autovetor que corresponde ao lambda igual a 1. Vamos conferir lá no texto lá. Lambda igual a 1, o autovetor é 4, de 4 para 5, né? Então, vejam bem, se eu fizer a divisão 4 dividido por 5, vai dar 0,8. Agora eu vou dividir essas duas aqui, ó. 0,62. O sinal eu vou desprezar, né, pessoal? Os dois são negativos. Vou dividir o 0,6247 por 0,7809. Ó, vejam que dá 0,8. Tá? Então, a proporção, né, é exatamente a mesma do vetor 4, 5. Mas por que ele apresenta nesse formato aqui? Não me perguntem por quê, porque eu não sei. Agora vamos ver o segundo autovalor, é 2. E o autovetor é 0,6 e 0,8, né, desprezando esse sinal aqui. 0,6 dividido por 0,8, vocês vão ver que é a mesma coisa que o 3 dividido pelo 4. Ó. 3 dividido por 4 dá 0,75, né? 3 sobre 4, 0,75. Tá? Então, beleza. Só que tem uma diferença fundamental que é a seguinte, se eu chamar isso aqui de V1, ó, V1 é a primeira coluna da matriz P. Então eu posso armazenar a primeira coluna da matriz P usando esse comando. Ó.
O que significa aqueles dois pontos ali, vírgula 1? Eu pego todas as linhas da coluna 1 e armazeno no vetor V1, tá? Ó, olha só aqui, ó. É a primeira coluna da matriz P, menos 0,62 e menos 0,7809, tá? Vocês vejam que se eu calcular a norma, que é o módulo desse vetor, vai dar exatamente 1. E se eu pegar a segunda coluna, ó, a segunda coluna é com esse comando aqui, ó, pega todas as linhas e mantém fixa a segunda coluna, define o vetor V2, olha só, olha ali, ó, menos 0,6 e menos 0,8, ó. O que vai acontecer? A norma, que é o comprimento do vetor V2, também é 1, tá? Então, quando o software é usado para calcular autovetores e autovalores, né, ele vai representar esses resultados, especialmente os autovetores, no formato de vetores normalizados. Tá? Por quê? Porque lembra daquela conversa inicial que eu falei, né? A base ortonormal é uma base que melhora a eficiência, né, dos cálculos, tá? Torna menos custoso, né, o processo de realização dos cálculos, gasta menos energia, portanto, né, o Octave e vários outros softwares que fazem cálculo de autovetores vão representar sempre os autovetores no formato normalizado. Tá? Então, isso é importante, né, que vocês compreendam essa diferença entre o cálculo manual e o cálculo computacional, mas na verdade eles são, né, apenas formas diferentes, mas equivalentes de representar, né, especialmente os autovetores. Tá bom? E por último aqui, pessoal, uma curiosidade, né, que eu não vou conseguir abordar aqui, mas é o processo de diagonalização, né, que a gente não vai ter condição de aprofundar muito, que é o seguinte, que uma matriz é diagonalizável quando ela é expressa através dessa identidade aqui, ó. Senhor, não está compartilhando. Ah, tá. Vamos lá. A matriz T é diagonalizável se ela pode ser expressa como esse produto P vezes D vezes P na menos 1, onde P é uma matriz N por N inversível e a matriz D é uma matriz diagonal. Então, o produto dessas três matrizes aqui nesta ordem resulta na matriz T. Isso acontece, então, quando a matriz possui N autovetores linearmente independentes. Quer ver? Vou mostrar aqui no exemplo, aproveitando aqui o software, né? Só para a gente lembrar aqui. O que a gente tem de matriz T aqui? A matriz T, no exemplo, é menos 14, 12, menos 20 e 17. O que diz ali a identidade? Ó? Se eu multiplicar nesta ordem, né, P vezes D vezes P na menos 1, o resultado deve ser a matriz T. O que a matriz P tem que ser? Tem que ser inversível. Então vamos ver se ela tem inversa. Vamos ver ali. Vamos calcular a inversa da matriz P. Ó. Tá ali a matriz inversa, né? Qual é a condição para a matriz P ter... Qual é a condição? Eu vou perguntar para vocês aqui. Interromper aqui. Qual é o teste que eu faço para saber se uma matriz N por N tem inversa ou não? Qual é o cálculo que deve ser feito? O determinante dela tem que dar menos 1? Não, tem que dar diferente de zero. Não precisa Isso, ser menos... diferente de zero, isso. Isso, exatamente. Se o determinante for diferente de zero, beleza. A matriz tem inversa. Então vamos fazer esse testezinho ali. Ó. Determinante da matriz P. Ó. Deu 0,03. Não interessa. Diferente de zero, tá valendo, tá? Então, eu vou fazer o teste aqui, ó. Matriz P multiplicada pela matriz D, que é a matriz diagonal que tem os autovalores, multiplicada pela inversa de P, vai dar a matriz T. Vamos verificar. P vezes D, que é a matriz diagonal que tem os autovalores, vezes a inversa de P. Opa,
É isso aí. Olha só. Menos 14, 12, menos 20 e 17, que é exatamente a matriz T. Tá? Então, realmente, né, essa matriz desse último exemplo é uma matriz diagonalizável, porque ela pode ser escrita como produto dessas três matrizes aqui, nesta ordem. Então, dentre as inúmeras decomposições de matrizes, né, esta é a chamada de diagonalização, e para que isso possa ser realizado, né, no caso de uma matriz 2 por 2, que é o caso aqui desse exemplo, ela tem que ter dois autovetores linearmente independentes. E é o caso aqui, tá, pessoal? Ó, voltando aqui para o texto, porque vejam, os autovetores deste exemplo aqui são o 4, 5 associado ao lambda igual a 1 e o vetor 3, 4 associado ao lambda igual a 2. Né? Então, como os autovalores são diferentes, né? Os autovetores são linearmente independentes. Tá? Então, nesse caso, né, essa matriz realmente é diagonalizável porque ela é uma matriz 2 por 2 que possui dois autovetores linearmente independentes. No caso de uma matriz 3 por 3, ela tem que ter três autovetores linearmente independentes e assim sucessivamente. Então, pessoal, por hoje era isso que eu queria falar para vocês, né? Deixar então essa orientação aqui para o final do semestre, que agora a gente vai entrar nessa reta final de atividades de avaliação, certo? Então vocês devem estar atentos aos prazos, né? Agora não vai ter a possibilidade de prorrogação de prazo, porque eu vou estar publicando nota e na semana seguinte já tem atividade de novo, então não tem muita folga, tá? Então eu peço que vocês fiquem atentos, né, a estas questões aí para que não haja, né, qualquer contratempo, tá? Então eu vou fixar aquele prazo ali e, bom, sexta-feira que vem, os trabalhos, né, as atividades de avaliação que forem entregues, né, dentro do horário, do limite ali, eu vou corrigir de acordo com o gabarito e publicar as notas em seguida, né, e uma vez tendo as notas A1, A2, A3, A4 publicadas, vocês têm que fazer a soma e dividir por 4. Se der a G1 maior ou igual a 7, estarão aprovados. Se não, tem que fazer a atividade extra ou eventualmente o G2, ainda dependendo do andar da carruagem. Certo? Eu acho que a gente conseguiu cumprir aí com todo o programa previsto, né? Em meio a essa circunstância que restringe algumas coisas, né? Mas em função aí de todo o processo que a PUC possibilitou, né? Essa estrutura aqui do Zoom, do Moodle como canal oficial de comunicação, né? Acho que conseguimos fazer aí um bom desenvolvimento. Ah, sim, e aí, né, lembro que vocês estão convidados aí a participar, né, da atividade de avaliação da disciplina de graduação, que agora está na etapa 2, né, que é a fase final ali, que eu peço que vocês participem, manifestando, né, a avaliação de vocês não só aqui na disciplina de álgebra linear e geometria analítica, mas em todas que vocês estão matriculados. É importante, né, que vocês participem, a universidade valoriza essa participação de vocês. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certo. Então tá, beleza. Então, mais tarde vai estar disponível ali a atividade de avaliação 4. Né? Então, oi. Essa avaliação vai ter quarta-feira, terça-feira? Eu não estava bem no início da aula, caso tu tenha falado. Não, vai estar disponível hoje mais tarde ali. Não. Eu me refiro ao prazo. Ela vai até terça-feira ou quarta-feira? Ah, tá. Eu vou avaliar aqui, Jefferson. Deixa eu ver. Hoje é dia 25, né?
Tá, deixa eu ver o calendário aqui. Deixa eu ver. Vinte e cinco. Eu acho que vai ter que ser até o... Deixa eu ver, dia 1º é quinta-feira, né? Isso. Então eu vou colocar aqui, ó, dia 2, tá? Que é sexta-feira, certo? Como prazo final de entrega dessa atividade 4, tá? Aí dá tempo de todo mundo fazer, é tranquilo. Ok? Ok. Então tá mesmo, pessoal. Eu te agradeço aí a participação de vocês, né? Eu sei que também não é fácil da parte de vocês, né? Porque ficou tudo concentrado, né? Através do Zoom, do Moodle, dos vídeos, então isso exige, né, bastante organização, bastante disciplina, mas, né, são os recursos que nós tínhamos à disposição e então tem que continuar se cuidando e acompanhar aí as informações, as orientações da reitoria da universidade para ver como é que vai ser a atividade do próximo semestre. Uma boa noite para vocês, então.